Bem, bom dia pessoal. Eu vou deixar a aula gravada porque eu tenho outro compromisso. Então, nós vamos falar sobre a prosa romântica, a prosa. Então, nós vimos a poesia romântica brasileira, né? Então, nós vamos ver o romance romântico brasileiro. Não muito diferente do que foi a poesia, né? O romance romântico no Brasil foi bastante importante. Então, nós vamos ter vários tipos de romance. Então, eu começo com o romance indianista, né? Então, no romance indianista, lógico, como o próprio nome diz, o índio é o protagonista das histórias. Nós vamos observar em Iracema, o Guarani e o Ubirajara, do José de Alencar, os melhores exemplos desse tipo de romance. O romance urbano. Por que romance urbano? Também conhecido como romance citadino, porque ele ocorria na cidade, principalmente no Rio de Janeiro, vão ocorrer os principais romances urbanos. Então, esse tipo de romance, ele se ocupava de representar os modos de vida da sociedade burguesa ou aristocrática, seus dilemas e seus comportamentos típicos desta época. Então, são exemplos desse romance, desse tipo de romance. A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, Senhora, Lucila, A Viuvinha, Diva, A Pata da Gazela, Sonhos d'Ouro, 5 Minutos, Encarnação, do José de Alencar. Então, nesse tipo de romance, o amor é o sentimento eleito como principal objetivo da vida humana, né? Então, o amor é tudo. A própria aparência física das personagens retrata a maior ou a menor capacidade de amar. O herói e a heroína desses romances são belos, são corajosos, são intrépidos, né? Valentes, limpos. Os que não amam são feios, mesquinhos, abrutalhados e baixos. O protagonista do romance urbano ama, né? E seu amor é sempre alguma coisa impossível, né? Então, o herói é castigado, ele passa por todo tipo de dificuldade, de sofrimento, e ele é obrigado a enfrentar exigências, né, do meio. Ele está sujeito, então, a toda sorte de reveses. E dele depende, então, transpor essas dificuldades e esse herói, então, é sempre um ser capacitado, ele é sempre cheio de qualidades fantásticas. E o romance termina quando os personagens se casam, né? A grande maioria desse tipo de romance produzido no Brasil, depois de todas as dificuldades por que passam, os personagens se casam e temos a ideia de que vão ser felizes para sempre. Outro tipo de romance que foi cultivado no romantismo foi o romance regionalista. Então, nós vamos ter ali, nesse tipo de romance, os costumes, as crenças, né? O modo de vida de uma determinada região. Nós vamos ter como exemplos desse romance o Seminarista e a Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, Inocência e a Retirada da Laguna, do Visconde de Tauné, ou Alfredo de Scrignoli Tauné, que é o Visconde de Tauné, ou Tuné, né, como se diz, e o Cabeleira, o Matuto e Lourenço, do Franklin Távora. Aí são romances mais nordestinos. O Gaúcho e o Sertanejo, do José de Alencar. Ainda na prosa, nós tivemos algumas novelas. Então, nós tivemos Noites na Taverna, do Álvaro de Azevedo, e A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo. Essas obras apresentam uma realidade fora do comum, né?
narrativa misteriosa e mágica. Esses contos ali de Noite na Taverna tem assim alguns contos bem assombrosos. Também se cultivou no período romântico o tal do romance histórico, né? Então, nesse tipo de romance foi mais feito por José de Alencar, há uma reconstituição do nosso passado colonial. Então, nós temos as Minas de Prata, Alfarrábios e Guerra dos Mascates, do José de Alencar. O grande boom desse período, né, foram os folhetins. O que eram os folhetins? Os romances saíam em capítulos nos jornais da época, né? Então, houve nesse período a intervenção do leitor. Conforme o leitor se comportava, o escritor ia dando novos ares, novas características, novos acontecimentos para os seus personagens. E como se fosse uma novela de televisão. E esses romances, então, foram um sucesso, né? Por quê? O folhetim, né? O romance folhetinesco. Por quê? A interrupção dessa narrativa, ela se tornava indispensável para manter a curiosidade do leitor, né? Então, nós vamos ter toda uma construção em torno disso. Então, saíam, né, nos folhetins, né, um encarte no jornal diário, um capítulo. Então, assim já começa, por exemplo, quando o romantismo chega ao Brasil, quando os escritores faziam as traduções de Daniel Defoe, de Alexandre Dumas, né, lá o Conde de Monte Cristo, que são romances desse período literário, né? Depois nós vamos ter ainda o romance indianista, né? Falando ainda desse romance indianista, né? Então, ele é considerado uma das contribuições mais típicas que nós vamos ter nesse período, né? Por quê? Porque eles seguiam as tendências, né? Esse tipo de romance, eles seguiam as tendências do romance europeu, que era voltado para o resgate das nações, e eles aproveitam, conforme já falei em aulas anteriores, do Rousseau, né, que criou o mito do bom selvagem. Então, a presença dos indígenas nesse tipo de narrativa figura como um verdadeiro mito da origem do povo brasileiro. Então, o indígena, né, era considerado o modelo ideal de ser humano e o representante primordial da nação brasileira. Então, essa parte aqui da prosa romântica é bem importante, né?